porque tem gente que só vive debaixo do ar-condicionado. O Fernando Perrone, vamos com o nosso entrevistado? Fernando Perrone é diretor-geral do Instituto Nacional de Eficiência Energética. Fernando, bom, eu não sei se você está aí no ambiente com ar-condicionado ou só a janela aberta está resolvendo a tua situação de calor? Bom dia, Elisa e telespectadores. Olha, eu estou tirando proveito da ventilação natural, tá certo? Que o ambiente está me permitindo. Ele é bem arejado e me permite utilizá-lo. E eu acho que essa é uma recomendação, sempre que possível, nós utilizarmos a ventilação natural. E Pois que é é. mais saudável, né? É mais saudável. Não, e mais saudável, porque quem sofre também de questões aqui de má circulação no nariz, seio da face, ficar tudo bloqueado, ar-condicionado que resseca, que dá uma dor de cabeça, eita, que tem um monte de coisa. Mas muitas vezes o calor é muito grande e as pessoas acabam, de fato, indo para essa alternativa que é a do ar-condicionado. Só que isso também gera muitos efeitos na conta de luz. Então, a nossa grande pergunta é: como é que a gente usa o ar-condicionado de forma eficiente? Quais são as estratégias na hora de usar esse item que é tão presente na casa de milhões de pessoas? É isso mesmo, Elisa. O ar-condicionado deixou de ser um bem de consumo, né, de luxo, e é um artigo para o conforto da sociedade, da população brasileira, principalmente, que sofre de norte a sul com essas ondas de calor intensas. E a dica que eu daria é que utilizem o ar-condicionado regulado numa temperatura que traga conforto, tá certo? O ambiente em torno de 23 graus centígrados, é uma temperatura que traz o conforto para o ambiente. É, Comecem a refrigerar o ambiente naturalmente ou artificialmente com ar-condicionado antes de que comece a utilizar aquele ambiente propriamente dito, por exemplo, um quarto onde vai se dormir. Mantenha o ar-condicionado normalmente isolado, tendo uma boa proteção para não ter incidência solar, para ele não aquecer demasiadamente. Limpe os filtros do ar-condicionado regularmente, porque isso melhora o desempenho do ar-condicionado e, principalmente, isso em relação ao uso. Utilizem equipamentos mais eficientes, com o selo Procel de Eficiência Energética. Inclusive, hoje, nós estamos o programa de Estado, o Procel, aquele que tem o selinho vermelho nos equipamentos eletrodomésticos, hoje está completando 40 anos, dia 30 de Nossa. dezembro de 1985, foi instituído o Programa Nacional de Conservação de Energia, Interessante. que é um aliado muito importante para o consumidor de energia elétrica. Fernando, uma dúvida aqui genuína é quando você fala sobre tentar refrigerar o ambiente antes, é bem interessante essa parte, porque a gente tem, por exemplo, as lavadoras, que são lava e seca, e dependendo, se você usa no processo normal, que demora 7 a 8 horas para secar a roupa, que vai devagar secando, consome de um jeito. Mas se você acelera, não, eu preciso que em 1 hora esteja seco, meu Deus, ela consome muito mais energia. Eu estou usando isso aqui como exemplo para projetar na questão do ar-condicionado, porque é muito comum, a gente chega no ambiente que está aquele calor, aquela estufa e já liga o ar na temperatura 18 para acelerar o resfriamento. Então, o ideal, até para conseguir economizar energia, é que se conseguir ligar um pouco antes para ele ir lentamente refrigerando aos poucos, isso muda a quantidade do consumo da energia quando ao invés de colocar em 18 a gente coloca em 23, por exemplo? Com certeza, porque falando assim tecnicamente, mas numa linguagem fácil de entendimento popular, o consumo de energia é a potência no tempo. Se eu ponho maior potência para produzir uma refrigeração mais forte por um curto espaço de tempo, é óbvio que a energia consumida naquele tempo vai ser muito maior. Se eu de alguma maneira espaço esse consumo, colocando menor potência para o compressor, que é que atua no ar-condicionado, por mais que ele seja eficiente, eu estou fazendo ele trabalhar num período mais curto de tempo para produzir mais frio. Então, você está corretíssima na sua observação. E é normalmente um erro que todos nós cometemos, né? Na ânsia de ter o ambiente refrigerado, o ideal é, de alguma maneira, você expulsar do ambiente o ar quente e começar
a refrigerá-lo. Essa é a situação ideal, seja dentro de um carro, seja dentro de um apartamento, tá certo? De um quarto, você expulsar o ar quente e permitir a renovação desse ar com um ar mais frio. Pois E é, porque você pode combinar também a utilização, dado que está refrigerado, que tem um consumo menor, você utilizar ventiladores de teto ou algum, porque ele faz circular e o ar já vai estar mais frio. É uma maneira de você reduzir seu consumo e interessante. permanecendo com o mesmo nível de conforto naquele ambiente. Pois é, porque quando liga-se o ar antes, muita gente pensa assim, para que ligar tão antes? Se a gente não está no ambiente, vai ficar gastando energia. Mas olha que importante, a gente ouvir quem entende, que na verdade é ao contrário. Se você coloca já numa baita potência o ar, você vai consumir muito mais energia do que ficar refrigerando antes. A minha dúvida é, hoje em dia, os ares, eles são daquele, como é que é aquele modelo? Split, não é? É split que fala, né? Aquele que geralmente é branquinho. Mas tem muita gente que ainda tem o ar das antigas, que é aquele que parte do ar, tem um buraco na parede, parte do ar fica para fora. Esse tipo de ar-condicionado das antigas, ele de fato consome muito mais do que esses mais novos? Porque muita gente pensa assim, nossa, mas esse novo é muito caro, não vou comprar. Mas a longo prazo, na equação, gasta-se muito mais no consumo de energia com o ar antigo? Você tem toda a razão. Na realidade, nós temos três tipos de ar-condicionado. O cassete é um que normalmente se encontra em alguns shoppings, alguma coisa, em algumas lojas. O de janela, que foi esse que você colocou, que é o tradicional, e o split, que de alguma maneira é colocado e aí tem toda uma instalação posterior. Todos os três tipos de ar-condicionado têm uma tecnologia de inverter que reduz o consumo em relação aos antigos. Consumo de energia para produzir a mesma quantidade de frio. Tá certo? Então, você tem essa possibilidade. E um dado muito importante que a gente tem que levar em conta é o seguinte: as edificações brasileiras, e aí eu estou falando as edificações, os edifícios residenciais, comerciais e públicos, consomem cerca de 52% da energia elétrica produzida no país. Tá? É só as edificações. E o ar-condicionado, o condicionamento de ar, no segmento comercial, uns 47%, chega a quase 50%, e no residencial é acima de 30%. E esse número tende a crescer com a população comprando cada vez mais ar-condicionado para suportar essas ondas de calor que tem sido uma constante com as mudanças climáticas. Que Eu não sei coisa, se né? ficou claro se ficou claro Totalmente claro. Totalmente claro, maravilhoso poder ouvir-te, para a gente trazer aqui algo que é tão real e tão habitual da gente ver na rotina de tanta gente que usa o ar-condicionado. Essa dica já é valiosa, de ligar um pouquinho antes, numa temperatura um pouquinho mais alta, 23 graus, 22, e ir aos poucos refrigerando, porque chegar e já colocar em 15 graus, 16 para acelerar, faz a conta de luz, inclusive fazer isso aqui, ó, decolar junto. Sim. Nós conversamos... Pois não? Pois não? Sem deixar de limpar o filtro regularmente, porque é uma troca de calor. Quando se absorve, né, o ar-condicionado absorve o ar de fora para refrigerar no ambiente interno. Esse filtro muitas vezes traz sujeira e essa sujeira impede o melhor funcionamento do aparelho. Então, é que nem qualquer outro eletrodoméstico, que nem um carro, você tem que fazer a manutenção e fazê-lo funcionar da maneira adequada. Muito bem, conversamos aqui com o diretor-geral do Instituto Nacional de Eficiência Energética, Fernando Perrone. Genial, Fernando, ter aqui o seu olhar e as suas dicas. Muito obrigada, hein? E feliz ano novo para você. Para você também, para todos aí. Muito obrigado.